Olá a todos que acompanham o SET Experience Academy 2021. Meu nome é Leonardo Leitão, eu sou gerente regional de vendas da Royce aqui no Brasil e eu separei uma pequena apresentação sobre um conceito que nós viemos trabalhando nos últimos tempos. É o conceito da hiperconvergência de soluções. Então, primeiramente, eu queria fazer a apresentação de alguns conceitos, né, algumas definições. A primeira delas é o que seria uma solução hiperconvergente, né? As soluções hiperconvergentes são aquelas que trazem vários processamentos de sinais para dentro de uma plataforma única, sendo que essa plataforma única pode ter tanto interfaces SDI quanto interfaces LINQ. Alguns outros conceitos que a gente vai, algumas outras definições de conceitos que a gente vai estar trazendo durante essa apresentação é a de produção fragmentada. O que seria a produção fragmentada? É uma produção que é feita em diversas plataformas ao mesmo tempo e não concentradas em uma única plataforma. Também vamos apresentar dois conceitos de roteadores, né, de matrizes, tanto o conceito de matrizes centralizadas, que é um conceito um pouquinho mais antigo, onde a gente tinha grandes matrizes com um grande número de entradas e saídas, fazendo todo o fluxo de sinal concentrado em um único equipamento, em uma única plataforma. E as plataformas distribuídas, né, os routers distribuídos. O que seriam os routers distribuídos? É justamente a oposição a essa questão centralizada. Em vez de você ter todo o seu fluxo de sinais concentrados em uma única plataforma, você espalha diversas plataformas menores, também distribuindo a questão do risco e interligando essas plataformas como se fosse um grande sistema. E o último conceito que eu queria apresentar para vocês, antes da gente começar a falar sobre a nossa solução hiperconvergente, é o que a gente chama de solução topo de rack, né? O que seriam essas soluções topo de rack? São soluções, né, são estruturas que ficariam dedicadas a um processamento de um determinado controle de produção. Então, em vez de você ter vários controles de produção alocados em uma única infraestrutura, você tem cada controle de produção locado, né, morando dentro de uma infraestrutura única, e essa infraestrutura única é compartilhada e dividida nesse ambiente maior, interconectando diversos controles de produção em um único sistema. Então, o que a ROS traz como conceito de solução, né, de plataforma hiperconvergente é um produto que se chama Ultics. E o que a gente quer dizer quando a gente começa a trabalhar esse conceito? A primeira coisa é que a gente tem vários serviços, né, várias funções concentradas nessa única caixa, nessa única caixa processadora de sinais. A primeira é o roteamento de sinais. Então, você chega com sinais SDI na sua entrada e, obviamente, você consegue direcionar esses sinais para qualquer uma das saídas. Vale dizer que tudo que está feito dentro da UFIX já está preparado e pronto para trabalhar em 12G. Depois disso, a gente começa a trazer as interfaces diferenciadas para poder ter esse tráfego de sinais. Então, dentro da própria plataforma, a gente já consegue fazer a interface através de sinais SDI, através de sinais trafegando por fibra ótica e sinais também trafegando em HDMI. Isso já faz com que você não tenha mais os conversores eletroóticos e óticos elétricos, ou de HDMI para SDI e SDI para HDMI, tanto nas entradas quanto nas saídas da sua plataforma de processamento. Todas essas interfaces de conexão já fazem parte da própria plataforma U. Depois disso, a gente começa a agregar uma série de funções, uma série de serviços que podem ser processados diretamente dentro dessa caixa chamada Ultics. O primeiro que eu trago aqui para vocês é o que a gente chama de gearboxing, né? É o 12G gearboxing. O que isso significa? Significa que, num momento ainda de transição, onde a gente tem algumas pessoas, né, trabalhando em 4K Quad-Link, o que seria esse 4K Quad-Link? Seria o tráfego de sinais dividido em 4 componentes em 3G, ou o tráfego de sinais em um único cabo, que é o chamado 12G. Com a Ultics e com essa caixa hiperconvergente, onde a gente tem uma série de serviços dentro dela, você consegue utilizar essa plataforma de processamento como um conversor de sinais Quad-Link para 12G ou de 12G para Quad-Link, o que acaba facilitando bastante. A gente
conhece no mercado alguns fornecedores de câmera que trabalham somente em quad-link, outros fornecedores de vídeo servidor que só trabalham em 12G. E você precisa trabalhar com todos esses sinais diferentes dentro de uma única plataforma de produção de eventos. Então, a Ultrix já começa a mostrar o seu potencial, agregando esse tipo de conversão dentro de uma única plataforma. Acrescentando a isso, a gente tem a possibilidade do processamento de áudio. Dentro da Ultrix, a gente também tem interfaces de entrada MAD. MAD, para quem não sabe, é uma forma de se trafegar sinais de áudio, né? É um tipo de tráfego de áudio, onde por um único cabo, seja ele elétrico ou óptico, a gente consegue trafegar até 128 canais de áudio. 64 numa direção, né, enviando, e 64 na direção oposta, recebendo. Além disso, falando um pouquinho mais sobre o processamento do sinal propriamente dito, a gente consegue trazer, dentro dessa plataforma da Ultrix, processamentos do tipo FrameSync, Sample Rate Converter, e como a gente já tinha dito antes, continua tendo o gearboxing e a parte de áudio, o embed de áudio na entrada e o embedder de áudio na saída, mantendo sempre toda a conectividade que a gente comentou até agora, SDI, fibra, HDMI e mais. Acrescentando um pouquinho mais dentro dessa caixa de processamento de sinais, o que a gente tem? A possibilidade de trafegar vídeos, né, áudio e vídeo em IP, no formato SMPTE 2110. Então, a gente também consegue agregar a função de gateway. O que seria essa função de gateway? A gente pegar sinais em IP e sair em SDI, ou receber sinais em SDI e sair com eles em IP. Isso é mais um dos serviços que a gente consegue agregar a essa plataforma hiperconvergente. Voltando a falar um pouquinho de processamento, o que mais que a gente consegue processar dentro da Ultrix? A gente consegue gerar multiviews diretamente dentro da plataforma. Então, você não tem mais a necessidade de ter um router muito grande, um roteador muito grande, onde você tem que receber todos os sinais da sua emissora ou da sua infraestrutura de produção e distribuir esses sinais para equipamentos externos para poder gerar os multiviews. Então, esse é mais um dos serviços, mais um dos processamentos que a gente concentra dentro dessa plataforma hiperconvergente. Mais um processo que a gente traz para dentro dessa plataforma unificada, a questão de ter um switcher de vídeo. A gente trabalha com um conceito chamado de SDPE, que ele nada mais é do que uma placa que faz com que o seu roteador passe também a exercer a função de mixer de vídeo, de switcher de vídeo. No caso da ROS, tanto a nossa linha de switchers intermediário, que é o Carbonite, quanto a nossa linha de switchers high-end, que é o Acuity, já estão disponíveis para trabalhar dentro dessa infraestrutura hiperconvergente que é a Ultrix. Acho que aqui é a maior das novidades ou da maior das revoluções que a gente trouxe nesse conceito da hiperconvergência, que é a de adicionar também um mixer de áudio para dentro dessa infraestrutura unificada que é a Ultrix. Então, dentro da Ultrix, a gente tem também um mixer de áudio. E dentro desse mixer de áudio, a gente tem praticamente todos os processos que você encontra em um mixer de áudio de mercado. A gente consegue delear os canais de entrada, a gente trabalha com gate e com equalizador, a gente tem compressor, a gente tem limitadores, a gente tem praticamente os recursos mais utilizados nos mixers de áudio do mercado, a gente também oferece isso dentro dessa plataforma unificada de processamento de sinais. Então, como eu disse aqui o tempo inteiro, a Ultrix, ela é uma plataforma unificada. Então, onde você tinha anteriormente um roteador, placas para poder fazer o processamento de áudio, para fazer o processamento de vídeo, para converter vídeo de fibra para SDI, de SDI para fibra, onde você tinha gateways IP, fazendo a conversão de IP para SDI ou de SDI para IP, mixer de áudio, switcher de vídeo, tudo isso que era feito de maneira isolada em vários componentes, a gente traz para dentro de uma plataforma única que a gente chama de hiperconvergente, onde o nome da solução, do produto, é a Ultrix. E aí tem um outro ponto que é extremamente importante aqui, que é a questão do hardware, mostrando que ele pode estar apresentado em 2 unidades de rack ou em 5 unidades de rack, e toda a questão de formas de entrada desse sinal.
Como eu já disse anteriormente, a gente consegue chegar com sinais em SDI, 3G e 12G. A gente consegue chegar com sinais em interface ótica, através de SFPs. A gente também consegue chegar com interfaces via IP, onde a gente tem um board específico para poder trafegar sinais em 2110. E a gente também consegue agregar as placas que fazem o processamento desse sinal para dentro de um switcher de vídeo. Como se não bastasse, todos esses recursos que eu apresentei anteriormente, como o Ultra Speed, que é você poder trabalhar em 12G, o Ultra Escape, que é a questão do multiviewer, Ultra Sync, que são frames sincronizers, tanto em 3G quanto em 12G, a questão do mixer de vídeo, a questão do sample rate converter para os formatos de áudio, os switchers de vídeo que a gente consegue agregar dentro dessa plataforma unificada, todos esses recursos, todos esses processos que a gente consegue trazer para essa solução interconvergente, elas são apenas licenças de software, o que facilita muito a vida do cliente final, onde ele consegue fazer um investimento numa plataforma de hardware agora e, ao longo do tempo, maximizar o uso dessa plataforma por mais tempo, onde ele vai agregando novas licenças e crescendo as funcionalidades daquele sistema. E isso representa o quê? Uma eficiência. Primeiramente, em questão de instalações, né? Em questão da instalação física propriamente dita. A gente utiliza muito menos cabo somente pelo fato de ter, dentro da própria plataforma de roteamento de sinais, todos os multiviewers e toda a parte do switch de vídeo. Facilita também o tempo para instalação. O tempo de deployment de um sistema como esse é muito mais rápido que um sistema convencional, onde você tem essa produção descentralizada, com um switcher dedicado, com um router dedicado, com processadores de vídeo dedicado. Então, a gente consegue simplificar e fazer a instalação, o deployment, né? Botar um sistema desse para funcionar de maneira mais rápida. O desenho das soluções também é muito mais simples, uma vez que eu tenho uma série de processos dentro de uma única caixa, eu consigo concentrar ali um esforço, né, um processamento de sinal, onde eu teria várias estruturas anteriormente. A questão de ser tudo habilitado por licenças de software também vira uma grande vantagem em termos de eficiência, como eu disse um pouquinho mais cedo. Um cliente pode iniciar um sistema como esse da Ultrix de maneira bem simples, sem nenhum tipo de licença, ou com apenas algumas poucas licenças, e ao longo do tempo ir acrescentando e crescendo a importância, né, o protagonismo dessa infraestrutura dentro do seu fluxo de trabalho de produção de eventos. Então, conforme você vai adicionando novas licenças, você vai adicionando novos serviços a essa plataforma. A Ultrix ela já está preparada para trabalhar no que tem de mais novo, né, no que tem de mais moderno no uso da tecnologia. Então, em SDI seria o tráfego de sinais em 12G. A gente também já está preparado para trabalhar em IP, em 2110. A questão de suporte é muito mais simplificada também, uma vez que você tem um único vendor tratando de todas essas questões. E também tem uma questão do ambiente, né? A gente costuma dizer que, principalmente em aplicações móveis, né, para unidades de produção externa, como as obvans, pequenos carros ou até mesmo os grandes caminhões de produção externa, onde espaço costuma ser um problema, consumo de energia elétrica pode ser um problema, o consumo de ar-condicionado também é um problema. Numa plataforma unificada como a Ultrix, você economiza também bastante em todas essas questões ambientais de ar-condicionado, de consumo de energia elétrica e até mesmo de espaço propriamente dito. Então, vou dar um exemplo aqui agora de o que a gente consegue, o poder de compactação, né? O quanto a gente consegue simplificar a questão de instalação, a questão do próprio manejo dessa infraestrutura de produção. Um exemplo aqui de um sistema onde você teria um router de 160 entradas, com 256 saídas, uma série de multiviewers, alguns processadores de vídeo, alguns processadores de áudio, um switcher de produção, um sisteminha de produção básico, como qualquer outro que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, a gente passa aqui de um rack inteiro, onde eu tenho aqui o meu switcher de vídeo, eu tenho aqui a minha matriz, o meu roteador, alguns frames para poder fazer processamento de sinal, alguns gateways para poder fazer mudança de IP para SDI, de SDI para IP. Eu saio de uma infraestrutura de um rack completo para apenas 7 unidades de rack, 5 unidades de rack dessa caixa processadora de sinais
mais 2 unidades de rack, onde eu tenho as minhas fontes de alimentação para esse sistema. Aqui é um outro exemplo, um exemplo um pouco menor de uma infraestrutura de produção um pouco mais simples, com um roteador de 80 entradas com 160 saídas. Em vez de eu ter um switcher da linha Aquility, eu tenho um switcher da linha Carbonite. E eu saio também de praticamente metade de um rack para 3 unidades de rack, com as mesmas funcionalidades que eu tinha ali antes, espalhadas em vários componentes. Um outro ponto que é interessante das soluções hiperconvergentes é a questão da escala. Elas já foram pensadas para você poder trabalhar em escala. O que isso significa? Elas já foram pensadas para você poder crescer ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a filosofia de não concentrar o risco em apenas uma única taxa. Quando você começa a adicionar múltiplos frames a um sistema, você vai começando a distribuir esse risco, em termos de, se você tiver uma falha em uma dessas caixas, você não perde todo o seu sistema, você vai perder somente parte da sua infraestrutura, mas o sistema, de maneira geral, continua funcionando dentro das suas outras unidades de processamento. Aqui tem um exemplo daquela arquitetura que a gente comentou de topo de rack, né? Então, aqui eu teria 3 controles de produção, né? 4 controles de produção, com 3 estúdios, mais um master control. Então, aqui, tradicionalmente falando, eu teria a necessidade de uma matriz com aproximadamente 560 entradas, mais de 900 saídas, e isso ocuparia quantas RUs? Uma quantidade, seriam racks e racks de equipamento para eu poder ter todos esses processos que a gente está ilustrando aqui. Numa solução hiperconvergente, o que a gente tem? A gente tem, em cima de cada um desses meus locais de produção, né, em cima de cada controle de produção, em cima de cada PCR, eu tenho uma caixa dessa Ultrix fazendo um trabalho hiperconvergente. O que seria isso? Eu tenho lá o processamento de áudio, o processamento de vídeo, eu tenho os meus switchers de produção, eu tenho o meu mixer de áudio, eu tenho as minhas conversões de sinais de IP para SDI, sinais de fibra para SDI e vice-versa. Eu tenho meus multiviewers também já concentrados em cada uma dessas caixas e eu vou espalhando isso em cima de cada um dos meus controles de produção e em cima dos meus estúdios. Então, numa continha aqui aproximada, a gente estaria trocando aqui diversos racks de equipamento por uma infraestrutura espalhada em 35 unidades de rack, com a possibilidade de poder crescer isso a qualquer momento de maneira muito rápida. Então, se eu tenho um pico de produção em um determinado momento, vamos dar um exemplo aqui, canais de notícia, onde as eleições costumam ser um evento de alta demanda, canais de esporte, onde os eventos grandes, como Copa do Mundo e Olimpíada, acabam aumentando e demandando muito mais recursos de produção, você consegue crescer a sua infraestrutura de maneira muito rápida. Em vez de você ter que pensar como você vai interligar o seu sistema atual, com crescer esse sistema atual, você às vezes não tem mais para onde crescer, você chegou já no limite de um tamanho de entradas e saídas, você não conseguiria fazer isso de maneira muito fácil. Com essa solução topo de rack, né, ficaria isso muito fácil. Como a infraestrutura está toda dividida, a gente consegue simplesmente agregar novas caixas e fazer a interligação delas. Sempre lembrando que o gerenciamento desse sistema daqui, ele é um sistema de gerenciamento único. Então, não importa onde eu esteja, se no meu PCR-A, no meu PCR-F, se eu no meu estúdio A, B, C ou D, não importa. A gente, quando monta um sistema desse, a gente já planeja uma série de interconexões entre essas caixas, o que faz com que eu consiga produzir de qualquer controle de produção um conteúdo para qualquer um dos meus estúdios, pensando no Master Control. Não importa de onde vem o meu sinal produzido, de qual controle de produção isso vem. Eu consigo trazer todos esses sinais para essa minha infraestrutura, para essa minha Ultrix, dedicada à parte de Master Control da minha emissora. O que isso significa? Eu consigo lançar esses sistemas de maneira mais rápida. Eu tenho como crescer, né, tanto aumentar a quantidade de recursos, como diminuir a quantidade de recursos de maneira muito fácil. E eu tenho diversas configurações. Não importa se hoje eu vou fazer uma produção do controle B ou estúdio B.
se amanhã eu preciso fazer uma produção do controle A com o mesmo estúdio B, com 3 ou 4 endereçamentos de sinais, eu já estou pronto para começar a produzir nessa nova forma. Aqui tem um outro exemplo dessa arquitetura chamada topo de rack, né? Então, aqui eu tenho um único estúdio com 2 controles de produção e o meu master control. Dentro de cada infraestrutura, né? Dentro de cada caixinha dessa daqui, eu tenho uma plataforma única de processamento de sinais, mas, ao mesmo tempo, como elas se enxergam através de timelines, né? O que são esses timelines? São ligações entre um sistema e outro. Eu acabo tendo a possibilidade de produzir de qualquer um dos meus controles de produção o conteúdo de qualquer estúdio. Isso pode ser feito de 2 formas. Tanto através de um roteador IP, né? Um roteador onde eu ligo essas caixas fazendo esses timelines de IP, ou eu posso fazer também uma outra caixa dedicada somente para fazer essas interconexões, esses timelines. Aqui eu gostaria de fazer uma provocação agora, que é como que eu consigo pensar em soluções hiperconvergentes dentro de emissoras ou dentro de estruturas onde eu já tenho alguma infraestrutura existente. E o que a gente recomenda é que os clientes comecem a pensar em termos de plataforma. O que seria esse pensamento através de plataforma? O que eu preciso para poder produzir um determinado evento? Eu vou precisar de switch, de multiview, de distribuição, vou precisar de frame sync, vou precisar ter áudio, multiplexadores de áudio, eu vou precisar de gateways IP, eu vou precisar ter um áudio mixer, eu vou precisar de câmera, de gráficos, de servidores de vídeo, e por aí vai. Então, o que a gente propõe? A gente propõe aí a adição, né, de uma dessas caixas Ultrix no meio da sua infraestrutura que já existe. Então, aqui a gente já tem um roteador existente na emissora, e aqui, dentro dessa caixa Ultrix, é onde eu vou concentrar os meus processos de produção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns equipamentos que ainda continuam sendo standalone. Então, eu tenho aqui o Interstella, que é uma plataforma da ROS para contribuição remota. Eu tenho aqui alguns equipamentos de grafismo, que são os Expressions, que também são uma solução da ROS. E eu tenho aqui um servidor de vídeo da linha Tria Plus, que também é uma solução da ROS. Dentro dessa infraestrutura aqui ligada à minha Ultrix, o que eu tenho? Eu já tenho o meu switcher de vídeo sendo gerado por essa matriz, por essa caixa interconvergente. Eu tenho todos os multiviewers da minha sala de produção também sendo gerados por essa solução interconvergente. Eu já tenho o meu mixer de áudio sendo gerado, sendo operacionalizado dentro da minha caixa interconvergente. Eu já tenho aqui uma série de recursos do tipo frame synchronizer para as fontes que estão sendo recebidas da infraestrutura existente. Eu tenho já o meu switcher de vídeo standby, por exemplo. Caso eu tenha alguma falha aqui nesse meu switcher Acuity, eu posso continuar minimamente fazendo o porte das minhas fontes de sinal diretamente numa saída qualquer dessa plataforma, já que todas as saídas dela são PIN iguais. Então, mesmo que eu perca aqui o meu switcher de produção, eu continuo tendo algum nível de redundância dentro de um sistema como esse. E aí, isso daqui seria um exemplo de uma estrutura um pouco maior, com um switcher de grande porte, e aqui um exemplo para uma infraestrutura um pouco mais reduzida, onde no lugar do Acuity eu tenho o meu switcher da linha intermediária, que é o Carbonite. Mas sempre lembrando, a ideia é que eu concentre cada vez mais o processamento, o fluxo e toda a parte de interconexão de sinais dentro de uma única plataforma. Eu não tenho mais aquele desenho antigo onde as fontes de vídeo chegam numa matriz, num roteador de vídeo, dali elas são processadas externamente, retornam para dentro da matriz, depois eu distribuo elas para dentro do meu controle de produção, depois esse controle de produção retorna esse sinal para dentro desse roteador, depois esse roteador faz um multiplexer de áudio entre o mixer de áudio e o mixer de vídeo, e depois eu entrego esse sinal pronto, produzido, para ser exibido no meu master control. Aqui a ideia é da gente concentrar cada vez mais a produção completa em uma única infraestrutura. Por que a solução hiperconvergente, então, não funciona? Primeiramente, a gente destaca a questão da monitoração. Toda a questão de monitoração que é necessária para uma determinada produção, ela já é gerada ali localmente pela caixa
processadora de sinais daquela produção específica. Depois disso, o que a gente pode destacar mais? A questão de alguns recursos, né? Recursos que antes eles ficavam presos a um determinado controle de produção, agora eles podem ser compartilhados facilmente para qualquer outra infraestrutura de produção que você tenha na emissora. Questão de flexibilidade. Com o uso dos timelines, que são essas interconexões entre uma caixa de produção e outra, uma caixa de processamento de sinais e outra, você consegue flexibilizar as possibilidades de maneira muito rápida. Você consegue expandir o seu sistema de maneira muito rápida. Tem uma outra questão que é interessante, que é, usualmente, quando vocês fazem um projeto para um determinado controle de produção, ele é pensado para ter um tamanho. Então, se você começa a ter necessidade de produzir outros tipos de conteúdo utilizando aquela mesma infraestrutura, isso passa a ser um pouco mais complicado. Então, o que a gente propõe com essas soluções interconvergentes é que você consiga aumentar esse seu poder de processamento, esse seu poder de produção, adicionando novas licenças de software. E aí isso está linkado com os últimos dois pontos aqui, né? A questão de ser licenciado por software resolve uma série de problemas. Então, você que tinha feito um planejamento para um tamanho A, depois de 2 anos que você fez aquele investimento, você precisa dobrar esses recursos de produção que você tem. Então, numa solução tradicional, você precisaria investir em novos equipamentos, num novo processo de instalação, depois em pensar como conectar esses recursos e tudo mais. Com as soluções interconvergentes, isso acontece de maneira muito fácil. Você adiciona um grupo de licenças em uma determinada caixa processadora. Se não for suficiente, você liga uma outra caixa, configura elas para poderem trocarem conteúdo através dos timelines e pronto, você está funcionando. E tem um ponto fundamental, né, que eu acho que vale sempre a pena a gente destacar. Em soluções como essas, a gente continua utilizando o SDI, onde o SDI tem vantagens, e a gente pode também utilizar o IP, onde o IP tem vantagens. A gente não tem aquela questão de, eu preciso trabalhar 100% em IP. E muitas vezes isso não é o ideal. Muitas vezes você tem projetos que não estão escalonados para ter o ganho que o IP pode te dar. Da mesma forma que o SDI, ele tem algumas vantagens que ainda justificam o seu uso. Numa solução como essa, você pode usufruir do melhor dos dois mundos. Eu vou deixar aqui agora os meus contatos, né? Leonardo Leitão, eu sou o gerente de vendas da Royce aqui no Brasil, e eu deixo também os contatos do Luiz Costa, ele é arquiteto de soluções da Royce aqui para a América Latina. Nossos endereços de e-mail estão aí, e a gente fica muito contente sempre que a gente recebe algum contato perguntando, querendo saber mais informações sobre uma determinada solução, querendo fazer um bate-papo sobre tecnologia. A gente está sempre aberto aqui, disponível para receber o contato de vocês. Queria agradecer aqui novamente a toda a organização da SET, em especial a todos que acompanharam o SET Experience 2021, dentro desse nosso bloco aqui Academy. Deixar novamente os contatos abertos. Vocês podem entrar em contato comigo, com qualquer outra pessoa da Royce, com o Luiz, nós dois estamos aqui no Brasil. Estamos aqui prontos a atender as dúvidas, os questionamentos, os anseios de vocês. Por favor, é sempre um prazer estar junto de vocês. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos e até uma próxima.